Olá de novo, vamos dar início ao painel Colaboração, Pessoas, Processos e Tecnologia em português. Para vos dar visibilidade sobre a realidade dos prestadores de serviços e compradores, convidamos três profissionais muito diferentes que vão partilhar connosco experiências e desafios de cada uma das áreas que representam e debater as possíveis soluções para que os processos de colaboração entre todos sejam mais simples e fluidos. Os nossos convidados vão estar no chat, disponíveis para responder às questões que vos forem surgindo, portanto, aproveitem. E vou então dar agora as boas-vindas ao António Crespo, da Sinal Mais, à Marta Rosas, da Openline, e ao Paulo Martins, da American Properties. Podia apresentar-vos melhor, mas acho que faz todo sentido passar-vos a palavra, e se calhar começamos aqui com o António. António, bem-vindo. Obrigado pelo convite. O meu nome é António Crespo, trabalho na Sinal Mais, já estou na Sinal Mais há cerca de 3 anos. Comecei como gestor operacional e neste momento estou há cerca de um ano como gestor da plataforma de CAFM, ou seja, é a plataforma da FM, e o meu principal trabalho é ajudar e conseguir colaborar com os colegas na implementação da plataforma nas diversas unidades e nos diversos clientes. Perfeito. Obrigada, António. Se calhar passamos agora à Marta. Olá, boa tarde. Meu nome é Marta Rosas, sou a diretora do Serviço de Manutenção da Openline. Só estou na Openline desde setembro, mas já estou na área de manutenção há mais de 10 anos. A Openline já está no mercado há cerca de 25 anos. Temos uma parte que está relacionada com a construtora e depois a Openline Facilities, que é onde eu estou inserida, que está relacionada com a manutenção e gestão de infraestruturas. E por último, mas não menos importante, Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Martins, eu sou gestor de ativos técnicos no Grupo Mercan Portugal. O Grupo Mercan é responsável pelo desenvolvimento de projetos imobiliários no ramo do turismo em Portugal e conta atualmente com 28 projetos na área de reabilitação urbana em várias localizações ao longo do país, dos quais 5 já estão em operacionais na zona norte do país. Perfeito, muito obrigada aos três. E para começar então agora o debate, eu gostava de começar por vos perguntar como é que são os vossos processos de procurement. Por exemplo, Paulo, consegue explicar-me assim de uma forma resumida que processo é que seguem na Mercam? Sim, nós na Mercant temos podemos dividir os processos de procurement em duas grandes áreas, né? A área de serviços e depois a área de peças ou hardware. O processo de procurement começa sempre por uma peço desculpa, por uma fase inicial em que identificamos os parceiros ou identificamos quais serão as empresas que melhor poderão prestar o tipo de serviço, e depois segue todo o trâmite de avaliação de propostas, verificação qual é que será que os timings melhores, e assim até à fase da adjudicação e consolidação do serviço. Muito bem. Marta, no seu caso é um bocadinho diferente ou seguem mais ou menos as mesmas regras? Seguimos mais ou menos as mesmas regras, ou seja, nós prestamos serviços de manutenção, ou seja, nós temos contratos em que temos que cumprir determinadas tarefas em determinadas áreas, sempre possível e conseguimos, temos esse know-how dentro de portas e fazemos, está resolvido, mas depois temos áreas em que temos que ter parceiros que nos ajudem a complementar esse serviço ao cliente. E pronto, temos que ir ao mercado, ver as empresas nas áreas em que necessitamos, consultar, ver se se enquadram no alinhamento também do que a Openline está à procura. Temos sempre o fator preço em cima da mesa, mas e depois é feito um acompanhamento de como é que esses serviços prestados pelos nossos parceiros estão a decorrer, mas fazemos uma consulta ao mercado, é como a Paulo disse, fazemos uma consulta ao mercado, temos várias propostas e depois são analisadas mediante o valor, tempo de resposta, qualidade de serviço. Ok. E António, no seu caso? Nós também é semelhante um pouco também aqui, mas nós, a Sinal Mais é uma empresa de FM e FS e nós pertencemos a uma holding que é a Trivalor,
Ou seja, nós temos várias parcerias dentro do nosso próprio grupo com diferentes empresas, que nós chamamos de empresas líderes. Pronto. Consoante o tipo de serviço, podemos recorrer primeiro às empresas parceiras dentro do grupo ou podemos recorrer a outras empresas, ou seja, fazemos uma procura interna com uma lista de parceiros que nós temos também já dentro da própria Sinal Mais. Isto depois, é claro, também varia um pouco, como os colegas também já referiram, também depende da autonomia de cada gestor decidir e depende da rentabilidade e da qualidade de serviço de cada contrato e de cada fornecedor. Evidentemente. Eu tenho uma questão que acho que é super importante e provavelmente muitas das pessoas que nos vão estar a ouvir vão se identificar com as vossas respostas e algo me diz que não vão ser muito diferentes. A minha pergunta é: quais é que são os desafios mais comuns na gestão entre clientes e prestadores de serviços ou fornecedores, no caso? Não sei quem quer Temos começar. resposta. Sim, cumprimentos de Concordo. SLAs vão ter de estar sempre no primeiro da lista, acho eu. Sim, eu também concordo. Acho que o timing na parte de facility management é tudo. Ou seja, um cliente, e eu posso falar um bocadinho como na ótica do cliente, está à espera de sempre do tempo de resposta mais curto, não é? É certo que não queremos ter uma empresa de facilities à espera que nós liguemos por causa de alguma questão, mas o timing é sempre o fator-chave. Ou seja, conseguirmos aliar o timing à qualidade de serviço, acho que é aquilo que nós, como clientes, procuramos numa empresa de facilities e nos nossos parceiros, não é? É sempre, as urgências são as urgências, o cumprimento de um plano é sempre o expectável, mas o timing quanto a mim, está no topo das exigências. Se alguém quer complementar aqui Sim, a eu também gostava intervenção. de acrescentar que às vezes o nosso problema é que muitas das vezes nós procuramos a rapidez e nem sempre conseguimos com essa rapidez manter a qualidade. E isso também é um dos grandes desafios, que é procurarmos fornecedores que consigam conciliar essas duas vertentes, ou seja, conseguirmos dar uma taxa de resposta imediata com a qualidade que muitas vezes o cliente pretende. Que às vezes é aquele interesse entre o micro e o macro, ou seja, conseguirmos conciliar, resolver aquele problema micro, mas a longo prazo conseguirmos dar respostas ao cliente do ponto de vista macro. Marta, quer acrescentar algo antes de Sim, e passarmos, se calhar, à ou próxima? seja, do nosso lado, que nós sentimos quando temos essa resposta ou essa capacidade dentro de portas, é muito mais fácil, porque nós internamente conseguimos fazer essa gestão dos recursos por forma a responder o mais rápido possível ao cliente e com a qualidade pretendida. Quando estamos dependentes de parceiros também para dar resposta ao nosso cliente, é sempre mais complicado, porque aí essa resposta não está dependente de nós, e essa gestão é mais difícil, porque temos a resposta que o nosso parceiro nos dá é a resposta que nós vamos dar ao nosso cliente, e não temos muita margem de manobra nesse sentido. Quando está dentro de portas, essa resposta é mais fácil, nós conseguimos mais rapidamente Mais satisfazer ágil. as necessidades do cliente. Pronto, então identificamos aqui o problema, os maiores problemas, e antes de passarmos às soluções, também lá vamos, eu queria perguntar-vos, dependendo para quem for a pergunta, por um lado, como é que comunicam o impacto do vosso serviço na operação do cliente? Por exemplo, Marta, se calhar pode começar por responder esta questão, e depois, por outro lado, como é que avaliam a qualidade dos serviços dos fornecedores, não é? Ou seja, nós temos, primeiro, quando as coisas não correm bem, o cliente é o primeiro a passar a passar essa informação, a dar-nos essa Bem, comunicação. Por isso é logo identificado se as coisas correram menos bem. Mas depois, ou seja, na empresa, existe um inquérito de satisfação dos clientes, que isso é feito anualmente, e temos esse feedback. Por isso é que eu digo, numa forma mais imediata, é sempre o cliente que nos informa quando as coisas não estão tão bem. Quando isto também, quando a resposta é dada internamente, relativamente aos nossos fornecedores, existe sempre um acompanhamento por parte de alguém, se for uma empresa, um parceiro
existe sempre um acompanhamento por parte de alguém da Openline a acompanhar o serviço, a fazer essa ligação entre o cliente e o parceiro. Nem sempre é possível, especialmente naquelas parcerias que já são de há muitos anos, em que já existe uma relação de confiança, acabamos por facilitar um bocadinho, porque também já temos essa tal confiança, mas acompanhamos sempre, aleatoriamente, tentamos estar presentes e fazemos sempre no final do serviço também por norma, questionamos o cliente se correu tudo bem e para também termos esse feedback se o prestador de serviços continua a cumprir, mesmo que já seja uma relação de há mais anos, a cumprir os nossos requisitos de qualidade. Exato. Oh, Marta, mas será que, por exemplo, no caso, quando os clientes têm o mal, é sempre muito mais fácil identificar, não é? O Certo. que corre mal. Agora, como é que vocês conseguem fazer com que o cliente seja consciente do bem, não é? Da qualidade do serviço em si? Tem assim algum mecanismo específico? As coisas quando correm bem, o cliente Falam por está si, não é? satisfeito. Já com mais frequência já temos esse feedback do cliente, até nem que seja um e-mail, a dar esse feedback, mas sinceramente lá está, por norma quando está tudo bem não existe muito feedback, por isso basicamente identificamos no imediato quando as coisas não correm tão bem, pois temos na análise que é feita anualmente, aí sim, e temos respostas e os clientes dão mesmo exemplos concretos de coisas que correram bem e que, não, e que correram menos bem. Pronto, perfeito. Também para saber o que é que tem de se melhorar e o que é que já está num bom caminho, por assim dizer. Paulo. Eu acho que, e pegando um bocadinho aqui no início da resposta da Marta, eu acho que esta relação entre prestador de serviços e cliente final, a base de tudo é a colaboração e a confiança. Eu acho que, e é um bocadinho isso que vai pautar toda a análise do trabalho, não é? Um, É certo, como dizia a Marta, as respostas negativas são imediatas, não é? Toda a gente reclama daquilo que está mal de uma forma imediata, não é? Nós mesmo quando queremos, às vezes, fazer uma reclamação numa entidade pública, uma coisa qualquer, estamos muito mais disponíveis para reclamar pela negativa do que propriamente para elogiar. Mas o elogio e a forma como os serviços são avaliados de forma positiva, acho que é muito importante. Quer dizer, pelo menos nós na Mercan tendemos a criar relações de proximidade e de confiança com os nossos prestadores de serviços. E isso nota-se ao longo do nosso tempo. Ainda me recordo agora uma situação ainda há relativamente pouco tempo, durante as cheias que houve aqui na zona do Porto, e apesar dos nossos hotéis não terem sofrido, tive algumas chamadas dos fornecedores de facility managers a dizer é preciso alguma coisa, é preciso ir para aí com bombas, é preciso alguma situação. E tudo isto faz parte da avaliação Fantástico. de qualidade de serviço. Não é? Antes de existir sequer o problema, não é? Exatamente, antes de Já existir o estavam a problema. apresentar uma solução. Exatamente, E sim. há pouco tempo nós tivemos uma conversa, isto é um à parte, tivemos uma conversa, uma das nossas IFM Talks com eh, um, um membro da nossa comunidade IFM do Slack, que é o Domingo, o José Domingo Campoy, e o Domingo estava-nos a dizer que para ele os fornecedores têm de ser quase como companheiros de viagem e acho que vocês estão de acordo, não é? Não é um mero prestador de serviço, não alguém que realmente está a acompanhar a operação em qualquer momento, sendo que nesta área o momento é mesmo qualquer um, não é? Muitas vezes não é fácil gerir num fim de semana, num feriado, numa época festiva, mas os bons fornecedores, por assim dizer, geralmente estão sempre lá, prontos para, prontos para ajudar. E o Paulo dizia uma coisa muito interessante que é que a colaboração e a confiança são essenciais e para esta confiança, se calhar, António, a transparência também acaba por ser, essencial, não é? Sim, o que nós estamos aqui a falar um pouco é transparência. Nós, na Sinal Mais, o que nós fazemos um pouco é, nós temos também, e isto falando um pouco também das ferramentas que nós usamos para avaliar e fazer uma avaliação dos nossos serviços, nós para já temos auditorias nossas internas, que muitas das vezes são partilhadas com o próprio cliente. Ou seja, o cliente, até através do InfraSpeak, tem acesso a algumas dessas auditorias e consegue logo
perceber o que é que está errado, ou o que é que tem corrido bem, ou o que é que tem corrido mal. Outras situações é também temos, às vezes nem é tanto, quando eu digo cliente, é o interlocutor, às vezes do contrato, mas muitas das vezes o que nós fazemos é, nós através de Google Forms, por exemplo, também temos isto de uma forma quantitativa, conseguimos avaliar os nossos serviços, nós temos uma espécie de QR codes espalhados nas unidades, em que o cliente até pode aceder via QR Code e preencher um formulário para apresentar um problema ou avaliar um serviço para nós depois conseguirmos avaliar internamente. E isto é uma forma de nós conseguirmos também controlar os nossos serviços, controlar os nossos fornecedores e percebermos como é que está a qualidade dos nossos serviços nos nossos clientes. É Estes, uma excelente ferramenta para é, ter estes noção dados, por norma, quantitativa e qualitativa. sim, estes dados, por norma, o que nós também pretendemos fazer é um pouco trabalhá-los e depois ao final da semana ou ao final do mês, nas reuniões que nós temos mensalmente com os clientes ou semanalmente, é apresentar estes dados com toda a transparência, que eu acho que foi o foco aqui principal aqui conversado. Ora, nem mais. E lá está, nós identificamos, portanto, os problemas, não é? Como se avalia, no fundo, o serviço em si. E agora, a minha seguinte questão tem a ver com o futuro, não é? Aliás, como é que a tecnologia tem ajudado e pode vir a ajudar mais no futuro? Qual é a vossa percepção sobre isto? Podemos passar, se calhar, ao Paulo. Em termos de tecnologia, não é? Eu acho que é fundamental, não é? Para toda esta relação de facilities. Nós neste momento temos toda a informação de um determinado ativo na nossa palma da mão, não é? Ou seja, qualquer software de gestão de manutenção dá-nos a possibilidade de gerir os nossos ativos em tempo real, não é? Isto tudo aliado às ferramentas que temos de comunicação, não é? Todas estas formas, porque todos estes serviços de Facility Manager são serviços, quanto a mim, integrados, não é? Que são precisas várias especialidades a trabalharem simultaneamente com o mesmo tipo de informação, ou alimentando a mesma ferramenta de comunicação, de forma a que o resultado seja o mais rápido e o mais eficaz possível. Por isso, todas as novas tecnologias que surgiram em termos de softwares de manutenção, em comunicação, todas estas integrações entre vários softwares, entre colocarmos os vários equipamentos a conversarem uns com os outros, e esses equipamentos a darem reportes automáticos aos operacionais no terreno, às equipas que vêm fazer as manutenções externas, aos próprios fabricantes que podem estar do outro lado do mundo a receber informação técnica sobre as nossas instalações. Acho que tudo isso é atualmente uma realidade e cada vez será mais a tendência do futuro. Efetivamente, se calhar integração e colaboração acabam por ser as palavras-chave. O que é que acham, Marta? Sim. Sim, até como o Paulo estava a dizer, nós, por exemplo, a nível da manutenção e com isto dos sistemas de gestão de manutenção, é que temos os ativos todos identificados, temos toda a informação dos equipamentos. Muitas vezes o cliente até tem uma avaria, entra em contacto connosco, nós acedemos através do InfraSpeak às características do equipamento, ou seja, se calhar nem precisamos, quando o técnico vai ao local, até já vai unido com o que é necessário para efetuar a reparação, caso seja necessário, porque já vai com informação do que o técnico ter que ir ao local, identificar, fazer o diagnóstico, vir muitas vezes com essa informação conseguimos aqui queimar pelo menos uma etapa, e quando vamos ao cliente já vamos muito melhor preparados para resolver o problema, porque temos a informação toda sistematizada. Isso é. E lá está, mesmo as tecnologias dos telemóveis, com uma videochamada, às vezes com um colega para tirar uma dúvida, com o fabricante, é muito mais prático resolvermos as situações do que sem essas ferramentas, sem dúvida. António, não sei se quer complementar. Não, posso apenas acrescentar, eu acho que os colegas já falaram um bocadinho de tudo, mas eu posso apenas acrescentar que realmente o facto de nós, e até agora que temos, penso que todos aqui usamos o InfraSpeak, não é? Acho que o facto de os clientes hoje em dia, o nosso negócio é de negócio de pessoas, não é? Mas o cliente foca-se muito hoje em dia é nos dados e na avaliação de métricas desses dados.
E eu acho que nós, hoje em dia, com a tecnologia e com uma plataforma de FM, conseguimos, ao final de uma semana ou ao final do mês, recolher os dados que estão na operação e até nós próprios entregarmos ao cliente relatórios de FM. Ou seja, relatórios onde estão essas métricas, onde estão esses dados avaliados, já com os próprios SLAs de contratos lá distribuídos. E eu penso que isso facilita muito a comunicação e a transparência entre todos. Exatamente. E eh, a minha questão agora tem mais a ver, pronto, nós identificamos. Até me parece esquisito, não é? Pensar como é que funcionava antes de tudo isto. Eu não trabalho na área, Será que trabalho na funcionava? área sem. Como é que acontecia antes? Não sei se vocês têm essa percepção ao longo da vossa vida profissional. Ou se já se esqueceram até, certamente já passaram por lá, mas é uma Não realidade já tão foi, longínqua, de certa não foi forma, não assim há é? tão pouco tempo. Às vezes era imprimir OTs. Imprimia-se OTs e entregava-se aos técnicos também. Exatamente. A diferença é abismal, no fundo. Sim. E agora, falamos do presente, falamos do passado, como é que será o futuro? É a minha próxima e última questão, já estamos a ficar sem tempo. Como é que vocês veem o futuro da colaboração entre Facility Managers e Facility Services? Se pudessem fazer uma carta ao Pai Natal, por assim dizer, não é? Ou como é que imaginam que seja? O que é que ajudaria e sendo realistas, como é que imaginam que seja? Eu se calhar posso começar, porque nós já estamos a tentar que isso aconteça, não é? Nós estamos a tentar fazer alguns dos projetos que nós já temos, que já estão a ser desenvolvidos em tecnologia BIM, onde nós conseguimos ter um projeto 3D de todo o edifício, com todos os equipamentos, com tudo mapeado. Fazer essa integração depois nos softwares de manutenção seria para mim a cereja no topo do bolo, ou seja, nós conseguirmos perceber antes dos equipamentos avariarem, antes dos problemas acontecerem, integrando localização, geolocalização, localização física dos equipamentos dentro dos vários edifícios. Acho que seria uma boa prenda de Natal para 2024 ou 2025. Era como a previsão do tempo, mas acertavam. Mas acertada. Pronto. Isso era mesmo o ideal, a gente conseguir prever as situações que iam acontecer, facilitava-nos muito a nível do tempo de resposta, que lá está, que no fundo é o focal Sim, na- no nosso dia a dia. muitas Isso, das vezes andamos atrás do prejuízo e aí conseguimos prever o prejuízo. Ou seja, não existe sim, prejuízo porque estamos a prever o incidente que já vai acontecer. exatamente. Mais alguém quer assim acrescentar algo? António, Não, a é sua assim, carta ao Pai Natal. a minha carta ao Pai Natal é assim, nós na Sinal Mais já fazemos um pouco FM e FS, ou seja, já temos contratos em âmbito até misto, ou seja, nós temos gestores que estão focados só no FM, mas também temos serviços que nós estamos a fazer diretamente. A minha carta um pouco ao Pai Natal é realmente termos um pouco de tempo, acho que aqui é transversal a todos, porque nós às vezes andamos sempre atrás do prejuízo e era realmente conseguirmos ter tempo para nos focarmos mais no FM. Pronto. Em vez do problema que acontece diariamente, nós conseguirmos, e isto eu acho que futuramente vai ser possível, através das plataformas que estão a ser desenvolvidas e que nós já falámos aqui, acho que futuramente vai ser cada vez mais possível nós conseguirmos antecipar os problemas e chegarmos ao pé do cliente, e em vez de ser o cliente a reportar o problema, somos nós a chegar ao pé do cliente e dizemos, olha, isto aconteceu, já está resolvido. E eu penso que isso é o ideal. Isso seria, e facilitava muito, acho que a nossa vida é dos gestores. Marta, E não que sei já, se e quer que já vamos acrescentar tendo algo. essa informação, só como é como o António diz, Sim, muitas vezes não temos tempo nós para, temos, nós para temos, trabalhá-la e tirar essas conclusões antecipadamente. nós temos contratos onde isto já acontece. Ou seja, temos, por exemplo, uma equipa de vigilância que no ronda da noite já detecta os problemas, comunica em infraspeak e os colegas que estão a entrar na manhã já estão a tratar desse problema e o gestor já está a comunicar ao cliente a situação completa. E é possível fazer o rastreio e o cliente depois através consegue na plataforma fazer todo o rastreio deste processo. Portanto, ainda não acontece em todos os contratos, como é óbvio, mas já temos contratos onde isso está a acontecer e eu penso que é devido à tecnologia que nós estamos a conseguir ter
conseguir acompanhar todo este processo e antecipar muitas das vezes estes problemas. E mesmo na análise que se faz ao longo da manutenção, que se vão se identificando as avarias que determinado equipamento tem, também analisando os dados, facilmente conseguimos prever o, Sim, o não é? padrão. E exatamente, e até o investimento se faz sentido continuar a investir na reparação ou até na aquisição do novo equipamento. Sim, O isso, facto. do Fantástico. do lado de nós, do cliente, era fantástico. Não é? Quer dizer, não faz sentido nenhum andarmos a recolher dados e andarmos a fazer uma série de medições, a medir caudais de ventiloconvetores. Se depois toda essa informação não for trabalhada de uma forma coerente para depois podermos dizer não, chegou a hora de fim de vida útil deste equipamento, está na hora de ser trocado, cuidado que isto vai dar problemas daqui a 4 ou 5 dias. Todas essas situações são muito importantes para o lado do cliente. Tentar passarmos, como foi dito, de uma manutenção reativa para uma manutenção muito mais preditiva, não é? Exatamente. Efetivamente. Feitos os pedidos, tenho a certeza que alguém nos está a ouvir e vai começar a trabalhar nas soluções. E nada, e resta-me agradecer-vos aos três a presença neste painel. Foi um gosto estar convosco e tenho a certeza que nos vamos reunir em breve, espero eu presencialmente, no IFM Summit Lisboa, quem sabe, espero poder contar com a vossa presença. Agradecer também a quem esteve do outro lado e nos está a ouvir, e qualquer questão, entretanto, os nossos convidados ainda estarão por aqui mais 5 minutinhos, ainda podem aproveitar. A seguir vamos dar passo a um coffee break e voltamos mais tarde, não percam a restante programação. Muito obrigada aos três e até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigado.